Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de contratos. Conforme vocês solicitaram, né? É uma breve conversa aí a respeito do assunto, tá? O que acontece, né? Toda vez que nós contratamos um serviço, toda vez que nós compramos alguma coisa, muitas vezes nós não atentamos ao contrato. Mas para a gente entrar especificamente, né, no mundo aí das contratações ou da formalização dos contratos, falar um pouquinho de esse boom, né, que existiu de contratar tudo, né? Como é que nós passamos para esse mundo de tudo ser contratado, tudo ser contratado, né? Na logística nós chamamos isso aí de outsourcing, né? E popularmente também conhecido como a terceirização, né? O Brasil, se nós voltarmos aí a um tempo atrás, década de 80, por exemplo, né, onde não tínhamos essa terceirização, a terceirização ela inicia aí no final dos anos 80, meio dos anos 80 mais ou menos, né, que ela começa, mas a gente tem que entender o contexto histórico da época. Não é que não tinha terceirização, a filosofia, ou seja, a forma de se administrar era uma coisa diferente. O que acontece, por exemplo, as empresas, dentro da sua estrutura organizacional, elas tinham tudo o que elas precisavam para poder tocar os seus negócios. Por exemplo, se nós pegarmos a Volkswagen, que todo mundo conhece aqui em São Bernardo do Campo, né, pertinho da gente, o que acontece? Ela se orgulhava nessa época de ter a maior padaria da América do Sul. Isso mesmo, a maior padaria. Mas por que isso? Porque ela precisava fabricar pão. Ela precisava fabricar o pãozinho que era servido no almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde, para os seus funcionários. Ela precisava fazer isso. E você imagina, não é, uma empresa que é uma montadora de automóveis, ela tem que ter dentro da sua estrutura padeiro, maceiro, confeiteiro, ela tem que ter fornecedor de ovos, de farinha, ou seja, nada que tenha aderência ao foco principal da sua atuação, né? Que na época era a fabricação de veículos, né? E isso, né? Imagina, você infla a estrutura. Todo mundo acredito que já ouviu falar da Kodak, por exemplo, né? A Kodak ela é uma empresa altamente era, né, altamente verticalizada, ou seja, ela era dona desde das minas de prata, que é uma das matérias-primas para se fazer o filme fotográfico, até as lojas, né? Ou seja, ela estava presente em toda a cadeia, né? Mas imagina a estrutura para você manter tudo isso, não é verdade? Você torna a empresa um paquiderme, uma coisa lenta nos seus processos, uma coisa inchada, muitos funcionários e tudo mais. A Sabesp que eu trabalhei, né? Se nós voltarmos lá na década de 80, o que acontece? Eu era o gerente de administrativo, né? Eu cuidava, eu era o síndico do prédio. Meu prédio começava no litoral sul e terminava no litoral norte. E eu tinha que atender todas as necessidades, né? Além de compras, aquisições, eu também tinha que atender as necessidades de serviço. Então, por exemplo, o café era funcionários próprios que faziam. Você tinha uma copeira para fazer o café. Então eu tinha que comprar café em pó, eu tinha que comprar açúcar. Eu tinha marceneiro na minha estrutura para poder consertar móveis de escritório, cadeiras e assim por diante. Eu tinha que comprar serra, eu tinha que comprar prego, eu tinha que comprar serrote e assim por diante. Eu tinha que ter equipamentos de marcenaria. Eu tinha uma marcenaria montada lá dentro. Eu tinha gráfica, porque não existia a impressão na velocidade que nós temos hoje. Tudo era feito na gráfica mesmo. Eu tinha uma gráfica. Eu tinha funcionários gráficos que faziam os formulários que eram usados no atendimento ao público, que eram usados internamente na empresa, né? Ou seja, eu tinha que comprar linotipo, eu tinha que comprar equipamentos, eu tinha que comprar tinta, eu tinha que comprar N produtos, insumos da área gráfica, que não tinha nada a ver com a nossa atuação, que era saneamento básico. Né? A vigilância era armada, a vigilância era interna nossa. Eu tinha que ter arma, eu tinha que ter munição, eu tinha que ter o armeiro para cuidar da manutenção de armas, eu tinha que ter um lugar seguro para guardar as armas e tudo mais, né? Além de treinamento e tudo mais.
Nós tínhamos um parque de viaturas, onde nós cuidávamos das nossas viaturas. Eu tinha mecânico, eu tinha eletricista de auto, eu tinha pintor de automóveis, a gente tinha um posto de gasolina, então eu tinha um funcionário que abastecia, né, um frentista para abastecer os veículos. Então eu tinha que comprar combustível, eu tinha que comprar peças elétricas, peças mecânicas e assim por mais. Então imagina o inchaço dessa estrutura, o tamanho dessa estrutura que nós tínhamos, né? Para todos os serviços a qual eu precisava tocar o meu dia a dia eram feitos com funcionários internos e equipamentos internos. Só que isso, né, logicamente, a gente vem descobrindo isso à medida que a administração evolui, à medida que o mundo evolui nos conceitos de gestão, que isso é completamente inoperante, né? Você ter essa estrutura gigantesca. Ah, vamos terceirizar, mas não existia. Não tinham empresas suficientes para atender essas necessidades. Por exemplo, a padaria lá em São Bernardo do Campo não tinha uma padaria de porte que pudesse atender essa necessidade da Volkswagen. Aqui em Santos a gente não tinha, né, as empresas necessárias para atender as condições que eu precisava em quantidades, em prazos, em qualidade e assim por diante. À medida, né, que as empresas descobriram a terceirização, ou seja, muitas empresas satélites começaram a ser criadas para poder passar esses serviços. Ou seja, os serviços começaram a passar para as empresas. E a partir do momento que as empresas terceirizadas começaram a assumir essas responsabilidades, a estrutura da empresa original, no caso, por exemplo, Sabesp, Volks e assim por diante, começou a ser enxugada. E a partir disso, o que acontece? Dá mais agilidade, eu tenho menos funcionários, eu tenho uma estrutura muito menor, onde as decisões são tomadas em tempos mais ágeis e assim por diante. Isso é uma introdução que eu queria passar para vocês, tá? Mas se nós pararmos para pensar, muita gente fala assim, serviço terceirizado é uma porcaria. Eu não concordo, eu não concordo. O serviço terceirizado é uma porcaria quando você tem um contrato que é uma porcaria. Você não escolheu um contrato adequado para isso. As cláusulas a qual estão nesse contrato não são adequadas. Porque a qualidade do serviço terceirizado ele está ligado diretamente ao tipo de contrato que eu estou usando e as cláusulas que eu tenho lá dentro. Vocês viram na aula que eu passei, eu não vou me atentar a detalhes dos contratos especificamente, que lá eu acho que está bem explicado. Tá? Os tipos de contrato, preço fixo, com bônus e assim por diante. Né? O que acontece? O gestor de projetos, principalmente, ele, como nós já falamos em outras aulas, né, ele tem um orçamento muito apertado, ele tem prazos muito apertados, não é verdade? E ele tem que encontrar soluções. A terceirização é o melhor caminho. Mas como é que eu vou obter sucesso nisso? Começa pela escolha do contrato correto. Eu não posso escolher um contrato e depois querer cláusulas ou querer resolver problemas a qual o meu contrato não permite. E o que a gente vê muito por aí, né? A gente via muito isso, de o administrador do contrato, né, querer exigir alguma coisa da sua contratada que não está previsto no contrato, que não está ali, não faz parte do escopo do contrato. Como é que isso vai funcionar? Vocês acham que isso tenha uma possibilidade de funcionar? Não é verdade? Então, antes, né, quando nós fazemos a contratação da empresa, ou que nós estamos fazendo um contato pedindo orçamento, ou que nós estamos fazendo uma licitação pública, na verdade, o que acontece? Nós mandamos, normalmente já se manda uma cópia do contrato. Você tem um modelo do contrato para que o contratante, na hora de dar o preço, ele tenha ideia das exigências que serão feitas, das responsabilidades de cada um, não é verdade? Até para você não ter essa dor de cabeça. Porque o que mais causam problemas na gestão de contratos é justamente isso. O administrador não conhece o contrato, o fiscal do contrato muito menos, e ficam exigindo coisas das empresas que elas não têm a mínima obrigação. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Onde as empresas também não conhecem, dão o preço e depois são solicitadas a fazer determinadas atividades e depois dizem que isso não estava, não sabia e assim por diante. Tá? Então, a atividade em si, né, de contratação, ela não termina, aliás, ela começa na elaboração
da proposta, né, Alice, o modelo do contrato, vamos dizer assim. Qual vai ser o contrato que vai reger essa nossa relação? Como é que vai ser? Quais são as regras desse contrato? Qual é a forma de pagamento? Se vai ter reajuste, se não vai ter reajuste? É lógico, se é um contrato curto, não há menor necessidade de se ter um reajuste. Agora, se é um contrato de longo prazo, já é aconselhável ter, porque não adianta nada você ter um contrato onde você quer explorar ao máximo o seu contratante, fazendo ele cumprir preços de anos atrás. Logicamente, ele vai estar amarrado ao contrato por força contratual, vai, entre aspas, ele seria obrigado a fazer, mas ele já não vai fazer com a mesma qualidade, ele não vai fazer com a mesma rapidez, porque ele está perdendo dinheiro, às vezes, para fazer aquela atividade. Agora, se eu estou num cenário de grande desestabilização, por exemplo, esse momento que nós estamos agora, né? Olha só que loucura aí, o dólar disparando, a economia do jeito que está, né? É lógico que o contrato ele deve prever algumas cláusulas de externalidades, de como é que nós vamos trabalhar as externalidades, como é que nós vamos trabalhar as eventualidades, né? Eu tenho que ter para me garantir justamente isso. É permitido um reajuste de contrato se tiver a cláusula contratual. Se não tiver a cláusula contratual, não pode? Não é bem assim, tá? Existe uma jurisprudência que diz também que quando há uma desestabilização para uma das partes, ou seja, o fator príncipe, eu estou perdendo dinheiro como contratante, ou seja, vamos supor que eu contratei uma empresa hoje, o dólar a 5 e pouco, e ela trabalha com insumos importados. Então justifica esse preço alto. Daqui a 2 anos esse preço caiu muito, e aquele mesmo serviço que ele está me prestando, hoje eu encontro no mercado muito mais barato. Eu posso invocar esse desequilíbrio financeiro do contrato e chamar para negociar. É a mesma coisa ao contrário. Eu contratei uma empresa o ano passado, o dólar estava num patamar mais baixo e hoje está quase inviável para esse meu fornecedor. Eu não posso ser intransigente. Eu preciso chamá-lo para conversar para que a gente consiga estabilizar esse contrato. Se eu quero manter a qualidade, se eu quero manter prazo de entregas, isso é necessário. Os contratos eles são muito flexíveis na sua elaboração. Depois de assinado, fica muito difícil você achar brecha, jeitinho, né? Que muito brasileiro faz isso, né? Reza a lenda, troca um servicinho aqui por outro servicinho ali e no final isso não é legal, isso não é justo, isso não tem embasamento jurídico nenhum. O contrato ele é feito para ser cumprido, né? Com muitas regras, com penalidades e tudo mais, né? Quantos e quantos contratos eu fui administrador, eu fui fiscal de contrato. A primeira coisa que o administrador ou fiscal tem que fazer é sentar e ler o contrato. Ler na íntegra, quais são as suas responsabilidades, quais são as responsabilidades do outro, aonde começa a minha e termina do outro. Eu preciso entender tudo isso, porque o sucesso da atividade contratada depende única e exclusivamente da minha administração. Se eu estou contratando um serviço, eu tenho que saber o que eu posso esperar, o que eu devo esperar da minha contratada, não é verdade? E se eu faço jeitinhos, aí a coisa fica difícil de se controlar, né? Cada vez mais teremos dificuldades, né? Teremos dificuldades, desculpa, de administrar esse contrato. Porque do outro lado começa, não, ele vai dar um jeitinho e tal, e a coisa. Também não posso ser aquele durão e tal, mas buscar seguir o contrato é óbvio que eu tenho que fazer isso, porque senão vai na justiça e começa a briga, né? E aí não é bom para ninguém. Uma obra pode parar e aí já era, né? Você quer ver um negócio interessante, né? Muitas vezes a empresa assina o contrato e ela depois não vê ou não leu o pré-contrato que vai para ela, né? Ela ganha a licitação, ela ganha ali aquele contrato e depois ela assina. E aí as coisas começam na sua execução, começam a aparecer coisas que estão no contrato e a contratada não viu, por exemplo. Eu estou fazendo uma extensão de rede de água, por exemplo, né? E é obrigação, tá lá no edital que, por exemplo, ele deve conhecer o tipo de terreno ao qual a rede vai ser
colocada, porque eu tenho que escavar e tudo mais. E de repente, nessa rede, na hora que eu estou fazendo a rede lá, tem uma baita de uma pedra gigante que vai depender de explosivo. Eu vou ter que dinamitar essa pedra. E eu coloquei isso no contrato. Só que o cara deu o preço sem colocar isso aí. Ele não previu esse custo. E depois começa a chorar, dizendo, né? Ah, olha, eu não sabia e não sei o que, não sei o que lá. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é também o contratante não saber disso. Eu não sabia que tinha essa pedra gigante lá no meio do caminho. E aí o contratante traz para você e fala assim, e agora, como é que a gente faz? Não está previsto esse custo no contrato. Aí começam os famosos aditivos, né? Ou seja, você tem que fazer um aditivo de contrato. E toda vez que você faz um aditivo, ou seja, você vai fazer alguma modificação de alguma cláusula, seja ela econômica, quantitativa ou qualquer coisa do gênero, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, é porque o contrato não foi bem elaborado. Muitas reportagens vocês podem ver por aí, existe muita coisa na internet, se vocês procurarem. Os aditivos às vezes são formas de burlar a lei, são formas de corrupção, tá? É onde o canal, é a porta aberta. Porque entenda, eu vou dar um exemplo de como o aditivo às vezes pode ser uma ferramenta específica da corrupção, né? Eu faço uma licitação, tá? E eu falo que eu vou comprar 500 computadores, tá? Mas na verdade, de antemão, eu já sei que não são 500, na verdade são 2.000 computadores. Mas eu estou abrindo o edital agora apenas para 500. Aí todo mundo que está participando dessa licitação, ela vai dar um preço para aquela quantidade de 500. Mas eu conheço um dos fabricantes, um dos representantes, e eu falo para ele, eu dou uma informação privilegiada. Ô meu amiguinho, não são 500, são 2.000. É diferente o preço para adquirir 500 para adquirir 2.000, não é verdade? E aí esse cara, ele entra com preço menor que todo mundo e ganha a licitação. Legal, normal, todo mundo deu preço para 500. Daqui a um tempo, no meio da execução do contrato, eu vou lá e faço novos pedidos, né? Eu vou lá e vou fazer esses aditivos de contrato. Isso acontece de muito em obra, isso acontece demais em serviços, né? E isso leva a aberturas perigosíssimas, né? Porque você não sabe se isso realmente foi uma necessidade que não se foi prevista ou se isso é uma malandragem, tá? Então, gente, um conselho que eu deixo para vocês é o que eu falo. A aula presencial seria, a gente poderia discutir bastante isso aqui, né? Mas o conselho que eu dei, um gestor de projetos, ele nada mais é do que um administrador de contratos. Tá? Ele vai administrar contratos. Dificilmente você vai tocar um projeto tudo com mão de obra própria, com equipamentos próprios, com matérias próprias, né? Você vai contratar, você vai buscar fora, mas o contrato é só para serviços? Não, até para aquisição. Às vezes eu preciso fazer a aquisição de equipamentos, de materiais, com entregas parceladas. Então eu tenho um contrato a ser seguido, com os prazos a ser seguidos e tudo mais. Então um gestor de contratos, na verdade, ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. O cara que domina, né, o gerente que domina esses contratos, e o melhor de tudo, esse cara que escolhe o melhor fiscal, o fiscal não é o amigo dele, o fiscal é o especialista, o fiscal é o cara que conhece da área. Não adianta eu pegar um administrador para ser fiscal de uma obra de engenharia. É óbvio, por mais que o cara conheça de gestão, ele não conhece os detalhes técnicos da obra de engenharia. Ele não vai saber a parte dos termos, a parte da execução. É óbvio que o fiscal ele tem que ter a habilitação específica para aquela atividade. Isso, gente, é fundamental, né? Se eu estou tocando um projeto, eu, como gestor, como administrador, eu posso ser um administrador, não tem problema nenhum. Eu não preciso ser o especialista naquele assunto. Mas o meu fiscal, sim. O meu fiscal tem que saber tudo e ele tem que me responder, né? E outra, se você é o gestor acima desses dois, de preferência não coloquem dois amigos, não coloquem dois que sentam um do lado do outro,
e assim por diante. Por quê? A possibilidade de formação de quadrilha também é. Infelizmente, na gestão de projetos, né? Desculpe, na gestão de contratos, a corrupção acontece quando você tem uma formação de quadrilha, porque dificilmente o fiscal consegue fazer alguma coisa errada se o administrador não participar e vice-versa. Agora, quando os dois decidem fazer o errado, aí ninguém segura, né? Ok? Então, gente, estou à disposição de vocês. Qualquer novidade que vocês, qualquer novidade não, qualquer dúvida que vocês queiram esclarecer, eu estou à disposição, tá bom? Beijo a todos.